Olá pessoal, aqui é Brenda Cauane e esse é o canal Em Debate Gênero e Relações Internacionais. Oi pessoal, no vídeo de hoje nós temos a convidada especial, que é Júlia Fardo Armênio. Ela foi minha colega de faculdade, no curso de Relações Internacionais. Ela é pesquisadora ela pesquisa sobre a questão armênia e hoje ela vai contar um pouquinho sobre essa questão toda e sobre o que está acontecendo agora. Então, muito obrigada, Júlia, por estar aqui hoje conosco. E obrigada, a palavra é sua. Obrigada. Bom, como a Brenda disse, meu nome é Júlia Armênio, e isso não é uma coincidência. A minha conexão com a Armênia ela é familiar, é o meu bisavô. A Brenda já deve ter ouvido essa história 1 milhão de vezes, mas para quem não me conhece, meu bisavô é armênio, e ele veio para o Brasil. A gente não sabe nem o que data e que ele fugiu da Armênia, nem que data que ele chegou no Brasil, nem quantos anos ele tinha. Mas ele veio para o Brasil fugido do genocídio armênio, que provavelmente vocês já ouviram falar, mas eu vou explicar um pouquinho melhor o que aconteceu depois. E nesse processo, eu não tenho necessariamente uma conexão histórica de uma narrativa armênia. Eu fui pesquisar depois na faculdade, porque ele não falava sobre isso. Então, o que eu vou explicar para vocês é puramente acadêmico, não é nenhum tipo de narrativa que eu carrego familiar mesmo, eu só carrego um nome. Armênio, justamente porque quando ele chegou, ele perdeu a identidade. Eles trocaram o nome dele de Miran Diyarbakiryan para João Armênio. Então, o nome foi passado de pai para filho. Como Armênio, a gente perdeu a herança do nome, né? Eu pesquisei a Armênia em 2018, num grupo de pesquisa sobre o Oriente Médio. Então, eu pesquisei Armênia e Turquia ao mesmo tempo, tá? O que acontece? O artigo que eu publiquei com relação à Armênia, eu falo apenas sobre o genocídio, no geral eu falo sobre relações internacionais da Turquia. Então, quando a gente vai falar hoje das relações internacionais da Armênia, ela foge um pouquinho da minha pesquisa direta, caso alguém acabe encontrando meu artigo, mas eu segui as aulas e orientações do professor Heitor Loureiro, que é um cara, ele é o especialista em Armênia aqui do Brasil. E basicamente foram as aulas dele e foi ele que guiou mais ou menos essa pesquisa e essa interpretação que eu vou dar hoje. Ele não tem nenhuma conexão familiar com a Armênia, então de certa forma a gente pode ver que ele é um pouquinho mais imparcial do que eu até nesse sentido. E assim, descendentes de armênios no geral, como eu e como a comunidade armênia, principalmente em São Paulo, a gente faz parte do movimento de diáspora. O movimento de diáspora ele é diferente dos outros movimentos de imigração, porque existe um ressentimento muito grande, um sentimento muito forte com relação à pátria-mãe. É o sentimento de retorno, como qualquer sentimento de diáspora. É muito fácil relacionar o que aconteceu com os armênios e o que aconteceu com os judeus. A questão do holocausto para os judeus gerou um tipo de diáspora, quer dizer, os judeus têm várias diásporas, assim como os armênios, e todos os membros da diáspora que saem desse território de maneira forçada, eles buscam retornar. Então, seja de maneira financeira, que vai ser extremamente importante agora para explicar o que está acontecendo lá, seja de maneira intelectual, que é o que eu estou fazendo, ou até de maneira física. Eles voltam pessoalmente para trabalhar, para viver na Armênia. Continuando, a Armênia fica no Cáucaso Sul, que é uma região chamada de encruzilhada do mundo. Inclusive, Azerbaijão, que é outro país do conflito, que fica junto, né, ali coladinho na Armênia, Azerbaijão traduz especificamente como encruzilhada. Então, é um lugar que tem 3.000 anos de guerra, onde não existem 100 anos em que as pessoas não estão entrando em conflito lá. São muitas etnias, são muitos povos que convivem no mesmo lugar. A gente pode citar povos que ficam constantemente trocando de território ali. Poderiam ser os armênios, povos túrquicos no geral, né? Não só os turcos, mas antigamente eram chamados de povos túrquicos, vários povos diferentes, inclusive parte do povo que forma o Azerbaijão hoje, povos gregos, georgianos, os tártaros, que são outro povo que formou o Azerbaijão, assírios, curdos, enfim, são inúmeros povos que vivem no mesmo lugar. A Turquia, que fica ali do outro lado, né, era chamada inclusive de a Grande Porta. Então, aquela região ela é completamente caótica,
e não deixou de ser caótica em nenhum momento. A gente não pode achar que o conflito ali surgiu a partir de 1994, quer dizer, 1991 a 1994, que foi a Guerra de Nagorno-Karabakh, a primeira, né? Como repúblicas recém-saídas da União Soviética. O povo armênio, no geral, que é, de certa forma, protagonista desse conflito, tem uma ligação muito espiritual com o território. O povo armênio foi o primeiro povo oficialmente cristão, onde o rei se declarou cristão pela primeira vez, instaurou essa religião no povo. Então, eles são o primeiro povo cristão, e eles ligam muito esse nacionalismo à questão da Arca de Noé, que desceu no Monte Ararat, que é o símbolo nacional da Armênia. Hoje em dia, o Monte Ararat está em território turco, e você pode ficar do alto de uma colina na fronteira da Armênia com a Turquia e enxergar o Monte Ararat ao longe. E isso, de certa forma, é uma agressão muito forte ao povo armênio, justamente porque o mito fundador deles, a questão da Arca de Noé, ter descido naquele morro e todo o cristianismo em volta disso, é muito forte no nacionalismo. Então, ele é um nacionalismo pouco ligado à economia, pouco ligado a alguns processos políticos, e sim muito ligado a essa questão espiritual do primus ocupante. O primeiro ocupante, quem chegou primeiro, quem estava naquela terra por primeiro. Esse território, como eu falei, faz 3.000 anos que ele é constantemente retalhado entre os povos. Inclusive, existiu uma época que foi a Grande Armênia, eu acho que é no século V a.C., eu não tenho certeza, mas que a Armênia, o reino armênio alcançava de mar a mar, né? Então ele tinha um território, sei lá, 50 vezes maior do que tem hoje em dia. Então, assim, eu vou começar explicando como que funciona essa questão dos armênios com o território, a relação dos armênios com o território, e 2 focos de conflito principais, tá? Isso que são bem antes do que a gente está falando. Eu vou voltar, acho que para o século XVIII primeiro. No que você está falando sobre essa questão toda histórica, você poderia, então, resgatar um pouquinho mais essa história, porque eu acredito muito que o que acontece hoje é resquício das histórias do passado. Então, se você puder contar um pouquinho mais sobre essa história da Armênia e como ela se dá hoje, né, nesses conflitos que acontecem. Sim. Eu, na verdade, preciso escolher um ponto de partida para começar a explicar alguns pontos principais que vão justificar algumas atitudes da Armênia hoje em dia, mas eu poderia começar a 400 a.C., eu poderia começar no meio da Idade Média, mas eu vou começar no século XIX. Assim, em 1880, começaram os primeiros movimentos que iam gerar a questão do genocídio armênio, tá? Nesse sentido, é bom explicar que a relação armênia com o território é extremamente problemática por causa de uma questão de autodeterminação, inclusive, tá? Algumas pessoas trazem a questão de que a União Soviética, ela faz o Stalin fazia um certo liquidificador com os povos, né, de realocar, mas a Armênia sofreu pelo menos 3 realocações, tá? O povo armênio ele foi realocado pelo menos 3 vezes. Então, lá por 1880, a Rússia tinha um movimento meio colonialista, assim, e eles ali na área do Cáucaso, eles começaram a fazer as primeiras transferências. Então, a primeira transferência foi ali em 1870, 1880, teve uma segunda transferência, que é a lei de realocação, que é o genocídio em si, eu já vou explicar, e uma terceira realocação, que daí é dentro da União Soviética com Stalin. Então, é realmente uma questão muito problemática a relação dos armênios, inclusive do povo azeri, né, do Azerbaijão, com o território, porque eles são constantemente realocados. Bom, em 1876, especificamente, assumiu um sultão chamado Abdülhamid II, que ele foi o último grande sultão do Império Turco-Otomano. O Império Otomano ele estava num processo de encolhimento nesse momento, né? Ele estava na queda, uma queda que foi só ladeira abaixo a partir daí, e ele estava lutando, de certa forma, para manter um certo pan-islamismo. Então,
o foco do Sultão Abdulhamid era tirar o foco secular, que era, inclusive, de um tipo de política pública chamado Tanzimat, que vinha anteriormente e tal, que se eu fosse explicar tudo ia demorar 50 horas. Mas esse pan-islamismo tinha sido deixado para trás no século XIX, e ele tenta retomar isso de uma certa forma para conseguir unir os povos que viviam sob o território turco-otomano. De certa forma, ele fez isso da pior maneira possível. Ele fez uma confusão constitucional, então ele deu um autogolpe para poder assumir um governo mais religioso, após uma guerra que eles tinham perdido bastante território na Europa Oriental, acho que na Bulgária, se eu não me engano. E, bom, como um primeiro movimento genocida no território da Armênia, que era tudo turco-otomano, mas é onde os armênios moravam, foram instaladas tropas pessoais do sultão. Eles eram chamados Hamidias, que eram tropas pessoais dele, não tinha nada a ver com as forças armadas, nas áreas onde moravam cristãos. Então, como ele era pan-islamista, o foco dele era, de certa forma, desestabilizar comunidades cristãs. Em primeiro lugar, ele atacou os gregos, e os Hamidias, junto com algumas milícias curdas e assírias, etc., eles foram fazendo pequenos massacres com os gregos, por uma motivação religiosa. Então, a primeira motivação do primeiro movimento genocida foi com relação à religião. Dando um pequeno salto para 1908, quando esse sultão foi deposto por um grupo chamado Jovens Turcos. Esses Jovens Turcos, eles tinham um nome específico, um comitê de alguma coisa lá, mas eles são realmente conhecidos como Jovens Turcos. Eles eram 3. Era um triunvirato de 3 pessoas extremamente importantes que tinham criado um certo movimento revolucionário secular, onde eles tinham ideologias extremamente liberais, que era outra abordagem deles para tentar assegurar o Império Turco-Otomano no lugar. Eles tinham posições de prestígio, mas o mais importante deles era o Mustafa Kemal Pasha, o Atatürk. Esse cara é extremamente importante para entender o nacionalismo turco, porque diferente do nacionalismo armênio, ele é um nacionalismo mais prático. Ele é relacionado a um herói de guerra. O armênio ele é relacionado a uma questão espiritual, né, da questão do cristianismo. Então, assim, essa ideologia liberal que guiava os jovens turcos não durou quase nada. E automaticamente eles assumiram uma questão mais nacionalista, mais realmente turca. Eles buscavam a parte turca do Império Turco-Otomano. Esse era o foco deles. E guerra atrás de guerra, né? Isso era 1908, então logo eles entraram na Primeira Guerra Mundial. Foi enfraquecendo o regime e eles foram perdendo territórios, né? Entre 1909 e 1913, realmente, que eu falei, o foco era o extermínio de gregos, né, da milícia, que eu disse, etc. E o modus operandi que foi instaurado nesse momento é o modus operandi que ia causar o genocídio armênio no futuro. Então, assim, lojas e casas eram saqueadas, eram destruídas, eram queimadas. Inclusive, a Brenda já viu, mas existe uma foto, a única foto do meu bisavô na Armênia, dele na frente da casa dele queimada, né? Mas isso foi alguns anos depois. Aqui é quando estava acontecendo com os turcos ainda. As mulheres eram sequestradas, os homens e as crianças, os meninos jovens eram ou mortos ou transferidos para campos de trabalhos forçados. Eles eram levados, por exemplo, a rodovias e eram colocados em situações de fome, de exposição. Eles tinham as piores condições possíveis de trabalho e foi mais ou menos assim que eles foram conseguindo enfraquecer e eliminar grande parte da população. Nesses 4 anos, 200 mil gregos foram mortos, entre 1909 e 1913. Em 1915, depois de alguns massacres que já tinham acontecido dentro de populações armênias, alguns esquadrões de milícia, alguns povos invadiam vilas e realmente seguiam aquele modus operandi que eu expliquei, de saqueamento e destruição, etc. Em 1915, a gente teve 3 momentos principais que iniciaram o que a gente considera genocídio armênio em si, de fato, fato histórico, que é o genocídio armênio. Tá? Sob o pretexto da Primeira Guerra, o exército do Império Turco-Otomano invadiu várias vilas
e matou muita gente. Eu acho que foram cerca de 20 mil armênios de uma vez só, em busca de russos que estavam invadindo, sob pretexto de procurar russos que tinham ficado lá depois de algum tipo de batalha da Primeira Guerra. No dia mais importante para todos os armênios, todos os descendentes de armênios, todos os membros da diáspora, dia 24 de abril de 1915, houve o dia da perseguição aos intelectuais. Muitos intelectuais armênios, muitos pintores, professores, pesquisadores, políticos, todas as pessoas de prestígio da comunidade armênia que viviam principalmente em Istambul, foram todos presos e muitos foram mortos. Esse dia é considerado como o dia, tipo, marco do genocídio armênio, e ele é comemorado, né? Comemorado não, mas ele é lembrado todos os anos pela comunidade armênia, e é uma data muito forte para todos os que, principalmente quem é descendente da diáspora gerada por esse momento, né? Existem outras diásporas, mas quem fugiu nesse momento tem uma cicatriz muito grande. A diáspora, ela vai carregar esse momento como definidor, né? Do futuro, do que aconteceu depois com o povo armênio. Eu vou te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa, né? A gente fala sobre o genocídio, vários genocídios que aconteceram, principalmente o judeu, mas a gente não fala muito sobre o genocídio armênio. Por que você acha que não fala sobre isso? Bom, eu tenho que cuidar com o que eu vou falar agora, mas sem ofender ninguém, eu não gosto do termo primeiro holocausto, tá? Muita gente que chama o genocídio armênio de primeiro holocausto. Eu acredito que, assim, existem motivações semelhantes. Os judeus eram ricos intelectuais na Alemanha e as pessoas, né, o regime buscou tirar essa parte. Existe motivação religiosa, existe motivação racista, mas eu acredito que os mecanismos, mesmo que tenham sido parecidos, eles foram com objetivos um pouco diferentes. E a repercussão do Holocausto é imensamente maior do que a repercussão do genocídio armênio, primeiro por causa das posições de destaque que judeus ocupam nos Estados Unidos e em países, em potências que eles ocupam na Europa, de uma primeira diáspora anterior a primeira diáspora de judeus, que é anterior ao Holocausto, né? E pessoas ricas em países ricos conseguiram dar grande visibilidade para isso, tá? Um segundo ponto é que eu acredito que o Holocausto foi melhor documentado. Ele é num momento mais recente, ele é 30 anos depois do genocídio armênio, mas existe um grande gap de tecnologia entre um e outro, né? O genocídio armênio ele foi fotografado por apenas um soldado, que por algum acaso tinha uma câmera fotográfica. Então, só existe uma fonte fotográfica do genocídio armênio. Existem pouquíssimas fontes documentais do genocídio armênio e não houve nenhum tipo de repercussão como o Tribunal de Nuremberg, tá? De certa forma, 6 milhões de judeus morreram no Holocausto e 1,5 milhão de armênios morreram em um ano no genocídio armênio, tá? A proporção é mais ou menos a mesma, se você for contar mortos por ano, assim, talvez o armênio seja um pouquinho pior, mas a comunidade é menor e ela é menos expressiva. Acho que talvez seja isso. Não sei se respondeu a sua pergunta. Não, super, claro. Acho que quando a gente fala de genocídio, a primeira coisa que vem realmente a questão dos judeus, né? E a gente sabe que isso acontece em outros vários lugares, como Ruanda, enfim, e não é muito comentado, né? Então, por isso foi essa a minha pergunta, mas era isso mesmo. Muito obrigada por ter respondido. E também, se você puder falar, né, desse reconhecimento, né? Se ele há de fato ou não há de fato reconhecimento do genocídio, também por parte da Turquia, né, que a gente sabe, conhece bem a história. Assim, a Turquia nunca reconheceu e nunca vai reconhecer o genocídio armênio. Isso foi muito explorado dentro do meu artigo, os motivos pelos quais ela não reconheceu, não vai reconhecer, mas de certa forma eles sabem que eles têm uma dívida histórica, essa dívida histórica é financeira também. A partir do momento em que eles assumissem um genocídio com um povo fora de seu território atual, né, é uma dívida de um país com outro, que é o contrário do que seria a Alemanha com uma dívida consigo mesma.
Então, as repercussões das relações internacionais, nas relações exteriores, em questão de realmente reputação mesmo da própria Turquia, iam ser muito afetadas pelo reconhecimento do genocídio. Pelo menos, se a tendência política da Turquia continuar da maneira com que ela está nos últimos milhões de anos, eles não vão reconhecer. O genocídio, ele é reconhecido de maneira oficial, internacionalmente, por mais ou menos metade da comunidade internacional, tá? O Brasil, ele não, se eu não me engano, ele não tem o reconhecimento do Estado brasileiro, mas ele tem de estados pontuais. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo reconhece o genocídio, etc. Isso é importante para a comunidade armênia, isso é muito importante mesmo, mas essa questão da Turquia não reconhecer é usada pela União Europeia, por exemplo, como, digamos, uma desculpa para não permitir que a Turquia entre na União Europeia. Isso também é muito exposto por um pesquisador português que eu citei no meu artigo, que não tem nada a ver. A União Europeia não quer turcos dentro, eles não querem muçulmanos dentro da União Europeia. É uma questão de islamofobia e muito menos de se importar com o genocídio que aconteceu há 105 anos atrás. Então, eu acredito que, assim, a questão do reconhecimento ela é muito importante, mas ela é importante de maneira simbólica, talvez de maneira econômica, para ajudar a Armênia a ter, estabelecer novas relações, etc. Mas, inclusive, o Azerbaijão, que está em guerra com a Armênia, nesse exato momento reconhece o genocídio. Tá? Então, a Turquia mesmo ali, que é um ponto muito, muito teimoso, né, nessa parte. Acho que uma coisa importante do genocídio, que tem a ver com o território, que vai realmente impactar no que está acontecendo hoje em dia, é a questão da lei de realocação. Essa lei de realocação, ela foi a metodologia do genocídio em si. Então, ela funciona mais ou menos da maneira que eu tinha explicado antes, a destruição das vilas e o envio dos homens para os trabalhos forçados, só que a questão é que as mulheres, crianças e idosos armênios, cristãos, eles foram levados em grandes marchas para uma terra prometida depois do deserto sírio de Deir ez-Zor. E eles decidiram de propósito, claro, né, as milícias turcas levarem pela pior rota possível. Então, por causa dessa lei de realocação, os homens armênios eles eram automaticamente todos, com bem de saúde ou não, levados para o exército para lutar na Primeira Guerra, colocados em linha de frente, colocados em trabalhos forçados para que eles morressem, né, de maneira óbvia. E as mulheres, crianças e idosos eram levadas em marchas forçadas, nas piores condições possíveis. Tem fotos muito marcantes de soldados turcos segurando um pedaço de pão, assim, bem no alto, várias criancinhas super magrinhas jogadas no chão, implorando pelo pedaço de pão, etc. Então, foi bem agressivo, né? E quando as mulheres pariam no meio elas obviamente eram estupradas, etc., engravidavam, quando elas pariam, eles jogavam as crianças no rio ou em qualquer lugar, não permitiam, né, reprodução ali naquele momento, deixavam pessoas doentes para trás, ninguém, não tinha recursos, não tinha alimento, não tinha remédio, não tinha nada. Então, não foi um genocídio onde você colocou todo mundo num paredão e fuzilou. Inclusive, é assim que a Turquia justifica o fato deles não terem reconhecido. Eles dizem que eles apenas estavam fazendo esforços de guerra, que foi um mero dano colateral da Primeira Guerra Mundial. Tá? A lei de realocação ela durou até 1923, mesmo ali um pouquinho depois da própria queda do Império Turco Otomano, ainda estavam existindo movimentos, né, de realocação, etc. E, assim, essa realocação, o fato deles terem perdido muito território, o fato do povo armênio, ele ocupava toda a Anatólia Oriental. A Anatólia Oriental é uma região que hoje está toda na Turquia. Inclusive, o meu bisavô, ele era de Diyarbakir, que é uma cidade turca grande, inclusive, hoje em dia. Ele era de Diyarbakir, de uma vila pequenininha dentro de Diyarbakir. E esse território, hoje em dia, é turco. E eles ocupavam toda a Anatólia Oriental, ali a questão do território que hoje em dia é armênio mesmo, e Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é no topo de montanha, tá?
Tanto que Nagorno significa alto em russo, então é o Alto Karabakh, é o Alto Jardim Negro, é a tradução, e os armênios chamam aquela área de Artsakh, tá? Lá era ocupado por povo armênio. O povo armênio ele é um povo de montanhas, de vales, né? Eles estão, não é um povo ligado a, como é que eu posso dizer, a comércio marítimo, alguma coisa do gênero. Então eles ocupavam mais essas partes altas ali daquela região. E um pouquinho em pausa. Então, eu vou te interromper, desculpa, mas eu queria perguntar para vocês qual é a relação, então, da Armênia com o território, eu não vou saber falar, me desculpa, mas Nagorno-Karabakh. Isso, desse território, você poderia explicar para a gente? Sim. Então, bom, eu vou tentar fazer eu vou pegar o histórico atual, para a gente poder ir fazendo essa conexão, tá? Um ponto que eu quero trazer aqui, que é muito importante. A Armênia não quer anexar o território de Nagorno-Karabakh. Eu vou chamar o território de Artsakh, que é no caso, Artsakh, que é o nome que os armênios chamam, por uma questão dele ser mais curto que Nagorno-Karabakh, mas é o mesmo lugar, ok? Então eu vou chamar de Artsakh, porque é mais fácil de falar, para mim, pelo menos, para ficar evitando falar Nagorno-Karabakh milhões de vezes. Mas assim, existe a possibilidade de anexação, caso tudo desse certo? Existe. Só que não é esse o ponto. O ponto é que em Nagorno-Karabakh existe o povo armênio que acabou ficando naquele território a partir da divisão de territórios ali pelas repúblicas soviéticas. Então, logo depois da queda do Império Turco-Otomano, logo depois do genocídio, houve uma breve autonomia ali de uns 2 anos, independência por uns 2 anos, e aconteceu a sovietização dos locais, né? E desde aquela época, desde 1920, por mais ou menos, o território de Artsakh, ele fica dentro do Azerbaijão e não é reconectado com a Armênia, tá? Uma coisa que vai ser muito importante para a gente ver dentro do mapa é o fato de que existe um território do Azerbaijão chamado, um pouquinho, como é que é o nome? Cara, eu escrevi, cadê? Bom, existe uma divisão entre o território da Armênia e do Azerbaijão. Então, assim, se a gente fosse colocar num tabuleiro de xadrez, ia ficar Azerbaijão, Armênia, Azerbaijão, Armênia, por causa da divisão dos territórios. Então, Nakhchivan, que é uma parte de população do Azerbaijão, que é território do país do Azerbaijão, é cortada diretamente por uma faixa de 40 quilômetros de terra armênia, tá? O país armênio, ele é minúsculo, ele é realmente muito, muito pequeno. E essa faixa que divide os 2 territórios do Azerbaijão também teria uma outra faixa minúscula dividindo aí tem 40 quilômetros de Armênia, tem uma faixinha minúscula, que seria o território do Azerbaijão, e o território de Nagorno-Karabakh, né, do Artsakh lá. Então, assim, poderia haver anexação por parte desse mini território do Azerbaijão, mas ali é uma questão realmente de pertencimento, né, de território de conexão dos povos. Em Artsakh, a maioria da população é armênia. Existe população azeri, que é sazonal, eles vão e voltam de lá, conforme tem, não sei, colheita, pastoreio, etc. Mas a questão não é necessariamente a anexação, a questão é a legitimidade da ocupação do território por povo armênio e reconhecimento de que aquele lugar não seria necessariamente pertencente ao Azerbaijão, tá? Mas então vamos voltar aqui a uma questão para ver como é que foi o movimento soviético nesse sentido. Assim que a União Soviética começa a mostrar sinais de fraqueza, lá pela década de 80, 1980, surge movimentação armênia, do povo armênio dentro de Nagorno-Karabakh, da população majoritariamente armênia, para pedir incorporação ao território que era da República Armênia, a República Soviética da Armênia, né? Em 1988, existe até um estabelecimento de
um mediador ucraniano, se eu não me engano, extremamente truculento, que vai tentar apagar todos os focos de protesto, tanto a azeri pedindo pela manutenção do território, como o armênio pedindo pela anexação do território. Tá? É extrema truculência, eles precisavam evitar estímulos ao separatismo, eles precisavam evitar ideias, né? Em 1991, com a queda da União Soviética, houveram as independências. E automaticamente eles entraram em guerra. A Armênia independente e o Azerbaijão independente entraram em guerra pelo território de Nagorno-Karabakh. Essa guerra vai até 1994, com aproximadamente 30 mil mortos. Tá? Disso, em 1992, surgiu um grupo mediador chamado Grupo de Minsk, que foi estabelecido lá pelas Nações Unidas para mediar essa situação. E uns 10 anos depois, mais ou menos, eles criaram até algumas resoluções que eu vou trazer de volta daqui a pouquinho. De 1994, que é o momento onde existe o cessar-fogo, não existe uma declaração de paz, é só um cessar-fogo. Até hoje está um conflito congelado. Tá? Existe uma média de 30 a 50 mortes por ano, com alguns mini conflitos de fronteira e etc., por uma questão muito complicada, que é o fato de que a única conexão entre a Armênia e o território de Nagorno-Karabakh é uma pequena estradinha. Então, aquela parte está ocupada por armênios. A questão é que Nagorno-Karabakh, ou Artsakh, se você for armênio, se declarou independente. E ele não é reconhecido por ninguém. Essa independência não é reconhecida nem pela própria Armênia, inclusive. Mas os armênios, eles estão ao lado dos armênios de Nagorno-Karabakh na questão de defender a própria terra da invasão do Azerbaijão. Então, como eu estava falando, Nagorno-Karabakh vai se proclamar independente, autoproclamar independente, né? E a questão é que existe um medo do Azerbaijão de que a Armênia vai tentar anexar esse território, mas o ponto principal não é a anexação de território, e sim uma questão de proteger a população que eles consideram uma população irmã, né? Eu vou passar os dois posicionamentos de uma maneira não tão prática, porque de maneira prática a gente pode recorrer diretamente aos discursos deles, né, dos presidentes, representantes, etc., mas uma questão um pouquinho mais, de um background um pouquinho mais nacionalista. O posicionamento armênio são duas palavras, né? Luta e existência. Então, a questão é que os armênios, eles precisam cuidar do seu povo, tanto dentro do seu território, quanto fora do seu território, tá? Nagorno-Karabakh seria um outro país, né, com as mesmas questões problemáticas do Kosovo, por exemplo, dentro de um território onde ele é etnicamente diferente. Mas a Armênia, ela tem esse viés da luta pela existência justamente porque é uma questão de pertencimento que se torna muito mais forte quando o povo tem uma cicatriz tão grande quanto a do genocídio, das relocações, etc. O povo é muito calejado, né, com relação a isso. Então, eles acreditam que se eles perderem o acesso ali a Artsakh, sobrariam só 40 quilômetros entre Nakhchivan, que é Azerbaijão, e Nagorno-Karabakh, que daí seria tomado pelo Azerbaijão, né? Que ele continuaria sob domínio do território do Azerbaijão, mesmo que ele tenha ali as suas eleições e coisas que funcionariam mais ou menos como um país independente. Eu acho que o motivo, né, a motivação dos armênios nesse sentido é uma questão de ressentimento e vulnerabilidade. Se a gente for falar de um posicionamento do Azerbaijão também por um viés mais nacionalista, por um viés menos prático, menos econômico, é uma questão de liberdade de território mesmo, de esse território é nosso, não interessa se vocês moram aqui, se existem pessoas da sua nacionalidade aqui, existem pessoas de outras nacionalidades aqui dentro, eles não estão fazendo esse tipo de movimento separatista. Uma questão também, né, de um certo ressentimento por eles estarem separados de Nakhchivan, por ter uma província dentro do Irã chamada Azerbaijão do Sul, que existem muitos azeres, mas que não existe nenhum movimento separatista ali. Então, assim, eles também veem seus povos tão fragmentados quanto o povo armênio, né? E agora, assim, partindo direto dessas duas
posições para o que está acontecendo agora, a gente vai tentar entender o que necessariamente que estaria acontecendo. Dia 27 de setembro, alguma coisa aconteceu. Nenhum dos dois lados diz que começou. Nenhum dos dois lados diz que atirou primeiro. Mas os dois lados estão tentando dizer que mataram mais ou que mataram menos. Tá uma batalha de narrativas muito forte, muita dificuldade de compreender. Como é que eu posso dizer? Muita dificuldade de compreender realmente quem morreu, quantos morreram, como morreram, porque tá realmente uma batalha de narrativas, tá? Quase chegando a um ponto de fake news, assim, de realmente não saber o que tá acontecendo, porque as informações são extremamente conflituosas ali, numa região onde é de muito difícil acesso, né? As fronteiras ali são todas fechadas, a Armênia tem fronteira fechada de um lado e do outro, tem fronteira fechada em cima e embaixo, o Azerbaijão também. Então, é difícil para jornalista chegar, é difícil para acompanhar, os posicionamentos políticos, eles são muito ligados à narrativa, né? Então, ali é bem difícil entender o que aconteceu no comecinho. As informações são muito conflituosas sobre baixas, sobre conquistas de território, etc. Esse conflito, eu vou te interromper, esse conflito hoje que acontece ali entre esses dois países, né? Ele é por conta desses territórios que você estava falando ou não? Qual é a relação com esse território? Tipo, eu já perguntei sobre esse território, né? Porque a gente acredita muito que isso tem a ver com o conflito que está acontecendo, mas se tem a ver, ele é a principal causa ou não? Porque a gente vê muitas análises aí falando sobre isso, né? Então, eu acho que assim, primeiro que são 3 frentes, né? Então seria o país de Nagorno-Karabakh, o país da Armênia e o país do Azerbaijão. O que está acontecendo é que a Armênia e Nagorno-Karabakh estão tentando ali tirar e expulsar o máximo de azeres possíveis ali em volta do território, inclusive naquela pequena ponte que teria entre o território da Armênia e o território de Nagorno-Karabakh. Então seriam 3 frontes. E, além do território, também seriam 3 motivos, né? Então, seria a questão do território, a questão do pertencimento e a questão da liberdade por parte do Azerbaijão, que eles acreditam que é território deles, eles deveriam ter liberdade de explorar, mas não dá porque tem tropas armênias dentro de um território azeri. Seriam tropas armênias dentro de Nagorno-Karabakh para ajudar eles ali a lidar com a situação. Então, em 30 de setembro, que foram 3 dias depois do conflito, as tropas armênias se preparam para entrar num conflito que antes estava acontecendo ali dentro do território mesmo de Nagorno-Karabakh, entre população armênia e população azeri, entre população armênia, entre milícia armênia e exército azeri, etc. A Armênia, dia 30 de setembro, ela faz os primeiros preparativos ali, os primeiros movimentos para se envolver num conflito que estava fora do seu território. Eles vão ao socorro, né, deles, digamos assim, numa questão que ali aconteceram algumas agressões maiores do que tinham acontecido nos anos anteriores. Dia 5 de outubro foram as primeiras mortes civis. E desde essas mortes civis, as coisas começaram a complicar um pouco. Existe uma cidade muito importante para todo mundo ali, né? Seria um pouquinho besta falar isso, mas talvez seria uma mini Jerusalém ali do lugar. É uma cidade religiosa, é uma cidade muito importante, chamada Xuxi ou Xuxa. Xuxi para os armênios e Xuxa para os azeres. É uma cidade onde existem 2 mesquitas muito grandes construídas por um cara que é extremamente importante para os azeres. Existe uma catedral muito importante que, infelizmente, ela começou a ser atacada anteontem. Isso não tinha acontecido na Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh, em 1991 a 1994. Ninguém havia danificado aquela catedral, mas ela foi atacada anteontem e ontem. E digamos que a situação está ficando um pouquinho feia, né? A partir do começo das mortes civis. O conflito ele ainda está escalando. Hoje, dia 10 de setembro, foi colocado na mesa algumas negociações com alguns mediadores dentro das Nações Unidas, justamente por causa de uma resolução que tinha sido dada em 2005 pela Assembleia Geral, onde determinava que o território de Nagorno-Karabakh ia ficar nas mãos do governo do Azerbaijão. Ele não ia ser território armênio, né? Ia ficar com o Azerbaijão. De certa forma, o conflito só pode piorar agora
se a comunidade internacional decidir se envolver, se eles decidirem ter algum tipo de interesse no conflito, tá? Porque nem o Azerbaijão nem a Armênia têm recursos para sustentar esforços de guerra nesse momento. Vai acabar logo e vai se tornar uma guerra de pás e pedras, tá? Eles não têm condições nenhumas, a economia do Azerbaijão, ela é ligada a hidrocarbonetos estão com preço muito baixo, então eles não estão, né, no seu melhor momento econômico. A Armênia está numa ladeira abaixo de economia também faz muito tempo, eles não têm como sustentar esses esforços de guerra. Sem intervenção, é possível que pare logo, justamente pela falta de recursos, mas, né, até eles conseguirem juntar dinheiro de novo e voltar de novo, como tem acontecido todos os anos, né, até então, que é um conflito ainda congelado. Mas se a comunidade internacional começar a intervir, da maneira com que a Turquia estava tentando intervir, estava tentando ajudar contra a Armênia, né, porque, agora, opinião pessoal minha, saindo da Júlia acadêmica, entrando na Júlia pessoal, não basta eles terem matado 1 milhão e meio de armênios, eles ainda querem continuar incomodando os armênios para sempre. Eles não cansam, assim, o negócio é uma hostilidade infinita, inferno. Voltando para a Júlia acadêmica. Se a comunidade internacional tomar lados, o negócio pode piorar muito, 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 muito. Eu cheguei a ver uma thumbnail de um vídeo de YouTube dizendo que poderia ser o começo da Terceira Guerra Mundial por causa do envolvimento da Rússia, da Turquia, do Irã e de muita gente. Eu duvido muito, 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 muito mesmo, porque os recursos que existem ali em Nagorno-Karabakh, eles são ouro, cobre, alguns minerais, mas não é nada, assim, não é uma grande mina de ouro, não é uma montanha de dinheiro, não sei se seria tão forte assim a ponto de escalar um conflito tão grande ali naquela região. Mas assim, eu acredito, inclusive conhecendo a comunidade armênia, que os armênios eles não vão parar enquanto eles ainda tiverem incentivo. Sempre que eles tiverem alguma oportunidade, eles vão atrás de encrenca ali. E os azeris, eles não vão, tipo, só falar beijo, toma o território para vocês. Então ali é uma questão bem complicada. Os dois enxergam vulnerabilidade com relação ao território ali, por uma questão de pertencimento, por uma questão de detalhamento do território, por uma rivalidade que seja até está sendo usado por alguns grupos de políticos aqui do Brasil, que poderia ser uma retórica islamofóbica, cristofóbica ou alguma coisa do gênero. O elemento religioso tem muito pouco a ver ali. A religião, ela entra só na questão de identidade. E, se você me permite, eu queria dar uma outra opinião pessoal aqui. Queria primeiro fazer um disclaimer de que eu não estou do lado de nenhum posicionamento, de nenhum grupo político brasileiro que está se apropriando da causa armênia para defender as suas ideologias tortas. Eu gostei de um termo que eu vi hoje chamado neentrismo da direita, onde grupos de direita e um grupo neofascista estão usando da nossa situação, né, dos armênios, da nossa guerra, do nosso sofrimento para justificar a islamofobia, para justificar alguns posicionamentos de uma geopolítica muito desonesta, digamos assim, sem querer citar nomes, né? Mas quem conhece um grupinho neofascista que mistura esquerda e direita e sabe mais lá Deus o que, sabe muito bem do que eu estou falando, da tal da quarta teoria política, enfim. E eu repudio muito isso. E, inclusive, existe aquela frase do Hemingway que fala que quem está ao teu lado na trincheira importa mais do que a própria guerra. E ao meu lado e ao lado dos meus irmãos armênios não tem nenhum fascista, não tem nenhum grupo cristão que estaria se apropriando do cristianismo armênio para poder justificar alguma agenda neopentecostal, né? Então, assim, é muito perigoso interpretar conflitos internacionais de lugares que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil como algo que poderia ser, talvez, justificado para algum tipo de fobia, de preconceito e etc. Eu acho que é isso, a não ser que você tenha mais alguma pergunta. Não, é isso, Júlia. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço a sua fala, essas explanações sobre assuntos que são extremamente importantes para serem explicados, né, de fato, né, que tem muita gente falando,
mas talvez não esteja falando tão a fundo quanto você falou aqui. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. E fica aí. Eu que agradeço. A gente fica aguardando os próximos capítulos desses conflitos que né, aquela área ali, qualquer momento pode explodir. Então... A qualquer momento e para sempre, provavelmente, porque nem milagre ali, né, para resolver a encrenca daquele território, porque realmente a encruzilhada do mundo tá juntando tudo, misturando tudo ali, e eu acho que uma última coisa que eu queria dizer aqui para concluir é que o meu posicionamento, a minha explicação aqui, ela tentou dar, eu acho que eu tentei dar uma perspectiva um pouquinho menos prática, que foge um pouquinho da teoria de relações internacionais, da generalização das explicações de conflito, de você pegar um modelo, que você vai analisar um conflito sobre aquele modelo, buscando isso, motivação, não sei o quê, e principalmente trazer essas nuances que são extremamente importantes para entender o Cáucaso Sul, porque lá tudo é sobre nuances. Tudo é sobre nuances. Não é sobre teoria. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender, principalmente porque está tão difícil de entender o que está acontecendo lá. Sim, obrigada então, Júlia. Então, se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixa seu like aí e se inscrevam no canal e ative as notificações para as mais novidades. É isso, gente. Muito obrigada. Beijo.